está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Escolheu um martelo, hein? Vamos lá. Quero que você aplaudisse pela vida do obreiro Fernando. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Deus continue abençoando a sua vida tremendamente, em nome de Jesus. Antes de nós meditarmos no tempo breve, eu queria registrar aqui 3 motivos de uma grande alegria no meu coração. O primeiro é que hoje Deus acrescentou mais um ano de vida à minha filha. O motivo dela não estar aqui hoje é porque alguns amiguinhos dela só puderam estar com ela agora à noite. E a Glaucia também já justificou a ausência dela, ficou lá para ajudar em algumas coisas. O segundo motivo é que hoje eu tive o privilégio de dar um abraço no nosso amado diácono Davi, já está em casa, se recuperando. Na hora que ele chegou, eu já dei um pulo lá pelo muro, não sei nem pelo botão. E fui dar, quer dizer, não dei um abraço, né? Porque é sem condições. Mas pude falar com ele e testificar o tamanho da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E o terceiro motivo é já pegando um gancho do que o pastor falou aqui. Amanhã eu completo 19 anos de caminhada no projeto. E nesse período testifiquei muitas das coisas que o pastor falou. E nesses 19 anos, sempre contando com a fidelidade de Deus se materializando no nosso glorioso 5-5. Aleluia. Louvado seja Deus pelo 5-5. Queridos, essa noite nós vamos meditar sobre um tema que, ao mesmo tempo que é complexo, é muito desafiador. E é uma coisa que nós somos testados a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo das nossas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 40, no versículo de número 1. Salmo 40, versículo de número 1. Eu creio que alguns já conhecem até de cor que diz esse salmo, e é um salmo que fala muito sobre o que nós vamos meditar nessa noite de hoje. Todos acharam amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa noite nós vamos falar sobre um item, por que não dizer muito poderoso, para nos ajudar a vencermos com as pessoas. A palavra paciência vem do latim patientia, que se refere a uma pessoa que tem capacidade para suportar ou tolerar algo, alguém, sem se enervar ou perder o seu controle. Posto isso, um sujeito com paciência é aquele que não tende a ficar alterado. A paciência também permite fazer alusão à faculdade de saber esperar algo. Na expressão, tive muita paciência, decidi manter-me na empresa e finalmente acabaram por me promover. Esse salmo de número 1, ele nos ajuda a entender uma das faces, um dos elementos básicos da paciência. Esperar é um desafio muito grande.
para as nossas vidas. Eu ainda, nos meus quase 43 anos de vida, não consegui identificar uma pessoa que dissesse para mim: eu gosto de esperar. E esperar com paciência é um desafio maior ainda. Porque nós podemos esperar, desenvolver a faculdade de esperar, mas nessa espera pode vir inserida uma murmuração, pode vir inserida uma ansiedade, pode vir inserida uma inquietude, pode vir inserida uma ira repentina. Esperar com paciência é desenvolver um autocontrole que só é possível mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando o salmista Davi fala: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, nós podemos entender que ele não somente esperou, mas desenvolveu uma paciência. Porque se nós formos analisar o decorrer da vida de Davi, desde o momento em que ele foi ungido por Samuel até chegar ao trono, ele passou por muitos momentos que ele não somente teve que esperar, mas também ser muito paciente. A espera com paciência, ela nos priva de tudo isso que eu falei, que vive tentando nos assolar no dia a dia, principalmente influenciando o nosso comportamento para com as pessoas. Porque quando não há paciência, nós podemos entender que o contrário é um indivíduo impaciente, que é ansioso e que quer sempre tudo de forma imediata. E isso nós podemos entender um pouco quando no Salmo 70, de número 1, diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar. A espera com paciência, ela é algo que muito precioso, mas que pouquíssimos de nós nos submetemos a desenvolver. No mundo em que nós vivemos hoje, nessa geração que nós vivemos hoje, em que tudo nos leva a algo de forma instantânea, com o advento da tecnologia, com as facilidades que a tecnologia nos proporciona, estamos sendo tendenciosos a querer tudo instantaneamente, quando no caso Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Quando nós nos deparamos com um computador em funcionamento, nós achamos muito lindo lá clicar no íconezinho e tudo aparecer assim de forma instantânea. Nossa, esse computador é rápido, esse computador é de última geração. Mas o que ocorre por trás daquele processo? Temos aqui o nosso irmão William, que pode me ajudar muito bem a entendermos isso. Quando você vê lá um site produzidão, bonitão, você entra, navega, faz aquela coisa toda, mas o que o programador passou para que aquilo ficasse pronto, bonitinho, para chegarmos lá e clicar, e aquilo aparecer bonitinho, você registrar e aquilo passar para frente? Às vezes nós ficamos assim totalmente contrariados, como uma página dá uma travadinha, né? Uma página dá uma travadinha, o computador fica com o cursorzinho ali pensando, você já tem aquela vontade de dar um soco na tela, mas o programador, ele é submetido a um processo de ter que decodificar, sabe? Às vezes, milhares e milhares de linhas de comando, conferindo que todas estejam ordenadamente e que tudo funcione perfeitamente bem. Pare para refletir e veja se isso não é um bom processo de paciência. E é nesse processo de paciência do programador que eu quero agora chamar a atenção de você para o segundo item da paciência, que é a capacidade de fazer coisas minuciosas. Com muita paciência, consegui completar o quebra-cabeça de 5.000 peças, ou a perseverança necessária para levar a cabo uma tarefa. O segredo para decorar uma torta é fazer cada passo com paciência. Êxodo
25, versículo 9, Deus diz assim para Moisés: conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os teus pertences, assim mesmo o fareis. Nós podemos entender que tudo aquilo que é rico em detalhes é suficientemente capaz de desenvolver em nós uma grande paciência ou uma grande falta dela. Existem tarefas que Deus nos dá diretamente ou nos é delegado através da nossa liderança, e a gente para pensar e diz assim: como é que eu vou fazer isso? Porque não somente envolve uma capacidade própria de desenvolver e atentar para todos os detalhes, como também pode envolver pessoas para nos ajudar. E muitas das vezes, quando nós já não estamos dispostos a desenvolver certas capacidades, certas tarefas, certos trabalhos, isso dentro do reino de Deus ou fora dele, temos uma tendência priori de perder a paciência ou com nós mesmos, ou com alguém que nos ajuda, ou com a própria situação em si. Porque quando você se depara com uma tarefa e ela é rica em detalhes, quantas das vezes você já se sujeitou a fazer certas coisas e as pessoas falam por você: você tem muita paciência, eu não teria condição de fazer isso que você está fazendo. Pare para pensar agora e imagine o trabalho de um pedreiro, como ele tem que medir aquilo no prumo, certinho, não pode ter nenhum detalhe errado. Interessante que hoje, no dia que nós vivemos, nós deparamos com uma tendência tremenda da tecnologia que nos leva a querer as coisas de uma forma instantânea. Por outro lado, nós deparamos com o nosso próprio modo de vida, com elementos assim tremendos que nos testam a nossa paciência. Pare para pensar agora no engarrafamento no Rio de Janeiro. Pare para pensar agora no transporte coletivo no Rio de Janeiro. Pare para pensar agora e pense nas pessoas que compartilham conosco tanto o engarrafamento como o transporte coletivo no Rio de Janeiro. Nós nos deparamos com pessoas assim de uma educação muito elevada, chega a nos constrange. Experimente você no dia de rush, no metrô, no trem, ficar parado na porta, como muitas pessoas costumam fazer. Hoje, se nós estamos num ponto de ônibus ou numa estação de trem, se demorar 1 minuto a mais do que temos programado, a coisa já começa a ficar estreita. E isso é algo que, se nós não desenvolvermos, com certeza nós temos o grande perigo de desenvolver o grande inimigo da paciência, que é a falta dela. A impaciência, que vai gerar um dos maiores males do século XXI, chamado estresse. Se nós não formos pacientes e não deixarmos Deus trabalhar na nossa vida dentro disso, temos o grande risco de sermos assolados por um dos maiores males do século XXI, chamado estresse. O que nós vemos hoje são pessoas incapazes de esperar, pessoas incapazes de serem pacientes com os outros. E no nosso caso de igreja, temos sempre que lembrar de uma tônica muito verdadeira: o amor é paciente. Nós vemos hoje pessoas impacientes com tudo, até consigo mesmas. Quando você vê uma pessoa impaciente com outras, procure investigar e você vai ver que nem com ela mesma ela já é mais paciente.
uma roupa não lhe cai bem, o emprego que ela está é o pior do mundo, a família que ela tem é a pior de todas. E aí nos leva a entender que um dos reflexos disso é aquela coisa: meu problema é maior do que todo mundo. Eu fico imaginando por quais momentos os pastores passam quando tem aquela quantidade de gente querendo falar e não pode dar atenção a todo mundo ao mesmo tempo. Como é que ficam os outros quando um toma um tempinho a mais do que a galera está esperando? Não faz ideia. A paciência está, sem dúvida, associada à calma ou à paz. Paciente é qualquer pessoa que saiba esperar e que seja capaz de levar as coisas e lidar com as pessoas com serenidade. Lucas 8, 23 e 24 diz assim: navegando ele se adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, cessaram, se fez bonança. Interessante que nessa face da paciência, ela está muito associada a outro fruto do Espírito chamado domínio próprio. Se nós não tivermos domínio próprio, você transforma uma situação de um perigo desse tamanho numa possível terceira guerra mundial. A tempestade rolando, o barco naquela iminência de virar, todo mundo assustado, e Jesus dormindo. Calmo, sereno e tranquilo, como diz uma música mais antiga. Interessante que ele não se deixou levar pelas circunstâncias externas. E uma das coisas importantes da paciência na nossa vida é exatamente ela nos mantém equilibrados, de modo que tenhamos o domínio próprio e não somos levados pelas circunstâncias externas. Uma das coisas muito importantes para nós que ocupamos cargos de liderança e temos que lidar com pessoas dia após dia, as circunstâncias não podem nos influenciar. Eu me lembro que uma vez, numa conversa muito particular, Diácono Edson me falou uma frase que ela caminha comigo até hoje. Meu amigo, as suas decisões não são mais só suas. E isso me leva a entender que se não houver paciência, domínio próprio, você não tiver serenidade, você pode matar alguém com uma simples palavra. É aquela velha e antiga e conhecida desculpa do eu estava de cabeça quente. E a Bíblia fala que uma palavra lançada é como uma flecha que não retorna. Eu acho que é mais ou menos isso. Então corremos o risco de liberar uma palavra para alguém, porque naquele momento da nossa vida estamos impacientes. Isso é um perigo muito grande. E desse jeito nós não temos condição de vencer com as pessoas. E quando o despertaram, dizendo: mestre, mestre, nós perecemos, ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e se fez bonança. Jesus, ele foi um exemplo máximo de paciência, porque se nós vemos o que ele passou com os fariseus e com os discípulos, foi difícil. Para lidar com aquela gente com o coração duro e obstinado daquele jeito, dificilmente aprendiam alguma lição, foi difícil. E o mais interessante e deslumbrante disso é que ele lida com isso até hoje.
Ele poderia muito bem se levantar e simplesmente ter um acesso de fúria. O que vocês não fizeram? Tiveram que me chamar para isso. Aquela velha frase: se eu morrer, essa casa desaba. Seria de vocês se eu não estivesse aqui. A paciência, ela desenvolve em nós serenidade, a ponto de nós enxergarmos o mundo se acabando, mas é como se fosse o contrário, o mundo sendo construído. A paciência, ela nos leva a entender que tanto nós como as pessoas possuem defeitos, e exatamente isso que Deus usa para trabalhar em nós essa virtude. Esperar é desafiador, mas ao mesmo tempo é edificante. Esperar com paciência é um desafio duplo, mas ao mesmo tempo duplamente edificante. O que nós vemos hoje são pessoas com um ministério tremendo nas mãos, uma vida promissora na casa de Deus, mas porque não tem paciência de aguardar o momento de Deus, podem pôr tudo a perder. Pessoas que, tanto elas mesmas, como o Espírito Santo, como a própria igreja, testificaram isso nas suas vidas, mas por um momento de impaciência e ansiedade, jogam tudo para o alto. Não quero mais saber dessa igreja, não me dão uma oportunidade. O William não me chama para cantar no ministério de música, o Thay não me chama para tocar no ministério de música, ninguém conta comigo para dar uma palavra. Eu, por muito tempo, deixei de alcançar coisas maiores em Deus, porque me faltou paciência. Quem é mais antigo aqui na igreja, caminha comigo há mais tempo, pode testificar exatamente o que eu estou falando. Eu entendo que Deus, Ele tem uma obra na nossa vida e é fiel para completar, quando Ele nos coloca para falar de algo que nos confronta e nos afronta todos os dias. Quanto tempo, por falta desse elemento na minha vida, eu dei muito trabalho para a minha liderança. Não alcancei coisas maiores em Deus porque me faltou paciência, porque me faltou esperar, porque me faltou perseverar, porque me faltou ter serenidade na hora de resolver algo, porque me faltou a capacidade de fazer coisas mais detalhadas. Quantas coisas nós deixamos de alcançar em Deus e vencer com as pessoas porque nos falta paciência para esperar, para conversar. Isso não significa que nós teremos todos os dias da nossa vida belos e lindos como o jardim do Éden, mas é exatamente aí que o Espírito Santo se prontifica a desenvolver isso em nós. Porque Deus tem uma obra na vida de todos nós, de um dia sermos líderes de alguma coisa. Mas antes disso, saibamos que seremos muito testados nessa área. Quando o profeta Natan chegou diante de Davi e contou aquela historinha para Davi, qual foi a primeira reação de Davi? Digno de morte é o homem que fez isso. E com licença de uma expressão se tornou muito popular, o profeta Natan poderia falar para ele: sabe de nada, inocente, o homem é você. Quando o profeta Natan falou, tu é o homem, se você olhar no contexto do versículo seguinte, pequei contra o Senhor, imediatamente ele se quebrantou. E ali nós podemos ver que na falta da paciência dele, se virou contra ele mesmo. Digno de morte é o homem, tem que ser restituído 4 vezes pela porteira que foi tomada e aquela coisa toda. E Natan virou: você é o homem, é você mesmo que eu estou falando. Imediatamente ele se quebrantou, pequei contra o Senhor. Quando Jesus foi capturado,
primeira coisa que Pedro fez foi desembanhar a espada, decepou logo uma orelha. Jesus virou e falou para ele: aqueles que fizerem mão da espada, por ela perecerão. Então é um alerta muito grande para as nossas vidas. Deus só nos confia coisas maiores quando tivermos condições de sermos administradores. E uma das capacidades maiores de um administrador é ter paciência. Por fim, eu queria só meditar num item não menos importante, que é suficientemente capaz de testar a paciência de qualquer ser humano: a vida familiar. O pastor Jeremias ontem falou uma coisa muito importante sobre a vida familiar. Eu achei aquilo tremendo e me ajudou até a incluir esse item no final dessa meditação, que engana-se quem acha que tem uma família perfeita. Nossa família é linda, amém? Nossa família é uma bênção. É um presente que Deus nos deu através do seu infinito amor. Mas há momentos que marido, mulher e filhos são altamente testados no quesito paciência. Reflita numa coisa importante. Quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida nesse quesito, um dos maiores agentes dessa obra é sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, a sua mãe. Porque existem momentos que nós vamos ser expostos duramente a esses testes. E às vezes uma palavra proferida pode criar problemas sérios. Às vezes uma atitude imprópria no momento da chamada cabeça quente pode gerar problemas sérios. É interessante que todas as vezes que nós pensamos em explodir, vem aquela coisa popular, né? Conta até 10. E às vezes nós temos que contar até 500 e a coisa ainda continua grave. Então, querido, nessa noite, o que Deus nos chama, a responsabilidade, é pensarmos muito nisso. A paciência é um elemento muito importante para nos ajudar a vencermos com as pessoas. O livro no qual nós estamos meditando, de John Maxwell, ele dá 6 itens para desenvolvermos a paciência e vencermos com as pessoas. E esses 6 itens eu procurei incluir dentro da mensagem, para também não tomar tanto tempo, senão nós iríamos ficar aqui enfim. Mas o que Deus tem para nós é: desenvolva a paciência. Por mais difícil que possa ser, busque isso em Deus. Se Salomão quis ter um coração sábio, ele buscou isso no Senhor. Se Davi queria um coração puro e um espírito reto, como diz no Salmo 51, ele buscou isso no Senhor. Se Jeremias era um homem que se considerava uma criança, que não sabia falar, ele buscou isso no Senhor. Se Moisés era um homem de língua difícil, de palavra pesada, de coração duro, para entender o propósito que Deus tinha na vida dele, ele buscou isso no Senhor. Bom, já que o Senhor conta comigo, então me ajuda. Tanto que no capítulo 33 de Êxodo ele fala assim: se na tua presença não nos faça subir daqui.
Ninguém foi o maior exemplo de paciência do que Jesus. E Ele está aqui nessa noite para nos conceder, através do Espírito Santo, esse elemento tão importante para nós vencermos na nossa vida. Interessante que eu fui uma pessoa que precisei ser muito tratado nessa área. E às vezes eu ainda dou uma rateada, dou uma tropeçada, mas lembro que os olhos do Senhor estão constantemente sobre nós. Por mais difícil que seja, busque isso no Senhor. O grande problema que o ser humano encontra para alcançar as coisas de Deus é exatamente a motivação de buscar em Deus aquilo que ele necessita. Porque até mesmo a espera que nós vamos levar para adquirir esse elemento já é o próprio elemento paciência se desenvolvendo na nossa vida. Porque a Bíblia fala que tudo no tempo do Senhor é agradável e perfeito. Que Deus nos conceda paciência, perseverança, longanimidade, fé, para vencermos com as pessoas e glorificarmos o seu nome. Se você é alguém que se encontra nessa noite aqui, identifica que tem essa necessidade na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Buscar em Deus esse elemento tão necessário na vida de todo cristão. Nós sabemos que mansidão, domínio próprio, longanimidade são frutos do Espírito. Mas o Espírito Santo, ele só desenvolve isso em nossas vidas quando nós nos propomos a sermos pacientes com o agir de Deus através do seu Espírito e dos nossos irmãos, dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam. Abre o teu coração essa noite, entrega a Deus aquilo que te assola nessa área. Se você já tem desenvolvido esse elemento, busque mais em Deus, porque Ele sempre tem mais a nos acrescentar. Se você identifica a ausência total disso, isso não nos torna melhores e nem piores do que ninguém. Isso nos informa que somos carentes da ajuda do Espírito Santo. E que o Senhor te conceda, através da sua fidelidade, seu amor e da sua misericórdia, aquilo que você veio buscar no altar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Põe a mão no teu coração, querido.